Boa noite a todos vocês. Sou o Eric Ribeiro, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Bem-vindo à nossa primeira aula da turma preparatória ao concurso da PMRN. Essa semana é uma semana de aula grátis, para que vocês possam conhecer alguns professores. Quem assistiu o bate-papo de ontem sabe de informações muito bacanas e muito boas, né? Vocês ouviram do próprio, de um dos organizadores da comissão, em que o edital está bem próximo, talvez saia a próxima semana, né? Isso. Talvez o edital seja publicado a próxima semana, no máximo, primeira semana de janeiro, tá? No máximo, primeira semana de janeiro. Beleza? Então, tomem cuidado em relação aos estudos, procurem estudar orientados, bem focados, porque esse concurso tem que ser, para passar nesse concurso, você deve estar bem direcionado, tá? E a ideia dessas aulas grátis é que você conheça alguns dos nossos professores e conheça também como vai ser essa preparação, que pode ter certeza, será muito intensa para o concurso da PMRN, tá? Notícia triste, Misael? Por que uma notícia triste? Porque o edital está próximo, né? Você, Misael, se for o Misael que foi aluno nosso, você já estuda há algum tempo. Então, você está bem. Você já estuda há algum tempo. Não está começando do zero. Então, vamos lá. Que seja em fevereiro, o Hudson fala. Que seja em fevereiro. Gente, até para quem não estuda para concurso da carreira militar, essa aula hoje vai servir também, tá? Pessoal, eu peço que, caso vocês tenham dúvidas, não deixem de perguntar, certo? E, no mais, é interessante que vocês evitem até falar no chat e só converse o necessário no chat para que a aula flua. Infelizmente, tem algumas pessoas que acabam olhando o chat. Isso acaba atrapalhando alguns, certo? Mas eu sempre abro espaço para que todos vocês perguntem. Pode ficar à vontade, a ideia é que todo mundo aprenda. A ideia das aulas ao vivo e online é que todo mundo aprenda e que termine a aula sabendo realmente o que foi dito, né? E em casa é que você faz a fixação e aprofunda todo o conhecimento estudado durante a aula. Então, vamos começar a nossa aula de raciocínio lógico para esse concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, tá? Olha só. Toda ciência, ela tem um elemento base de estudo, tá? Para o raciocínio lógico, o elemento inicial, que a partir dele se desenvolve todas as teorias e relações de raciocínio lógico proposicional, é a proposição ou proposição simples. E o que é uma proposição ou proposição simples? Olha só, uma proposição ou uma proposição simples é uma informação, é uma frase declarativa que pode ser verdadeira ou falsa. Então, toda informação que pode ser verdadeira ou falsa, ela é considerada uma proposição. Ela é considerada uma proposição. Exemplo, o Banco do Brasil empresta dinheiro é uma informação. A Petrobras exporta café é uma informação. O carro é um meio de transporte é uma informação. A Caixa Econômica Federal não trabalha com pneus é uma informação, tá? O concurso para o Tribunal de Justiça não é no RN, é uma informação. Então, temos aqui 5 informações. Então, todas essas informações são proposições. O que é que percebemos aqui? Que existem informações afirmativas, ou seja, proposições afirmativas,
bem como proposições negativas, proposições afirmativas e proposições negativas, tá? As afirmativas não possuem o advérbio não ou palavra que represente a negação, e as negativas possuem o advérbio não, como também pode ser qualquer outra palavra que represente a negação, conforme o material que eu passei para os senhores, tá? A maioria das bancas utiliza como proposições nome de pessoas associado a características. Gustavo trabalha, Emília professora, Ana canta, Bento dança, tá? Isso são exemplos de proposições, certo? Utilizadas pela maioria das bancas de concurso. Agora a gente vai entrar agora a gente vai conhecer alguns tipos de frases que não são proposições. Até aí tudo ok, gente? Até aí tudo ok? Até aí tudo ok? Tudo ok, né? Tudo ok para mim. Agora a gente vai conhecer alguns tipos de frases que não são proposições. Alguns tipos de frases que não são proposição. E quem são elas? São as sentenças interrogativas, imperativas, exclamativas, ambíguas, abertas ou vagas e as frases paradoxais. Todos esses tipos de frases não são proposições. Vamos conhecer de forma resumida cada uma delas, tá? Após o conhecimento desse tipo de frase, a gente vai responder algumas questões já do tema e dar continuidade à nossa aula, certo? As frases interrogativas são as perguntas, tá? As frases interrogativas são as perguntas. Quer dinheiro? Já chegou? As frases imperativas são as frases que emitem ordem ou pedido. Faça seu dever de casa, estude com o Eric Ribeiro. Isso são exemplos de sentenças que não são proposições, tá? Exclamativas são as frases que possuem ponto de exclamação, certo? Fala, galera, é exemplo de uma sentença exclamativa. Bom dia, outro exemplo de uma sentença exclamativa. Frases ambíguas também não são proposições. Mesmo sendo informações, essas frases não são proposições. E quem são essas frases ambíguas? São as frases que possuem um duplo sentido. Exemplo, vi a cadela da minha sogra. Quando você vê essa frase, o que é que você percebe? Você não sabe se cadela está se referindo à cachorrinha, tá? Se cadela está se referindo à cachorrinha ou à sogra mesmo, certo? Não sabe se cadela se refere à cachorrinha ou à sogra. Por isso que é uma sentença ambígua. Sentença ambígua, tá? O porco do meu marido ronca. Da mesma forma, não se sabe se o porco se refere ao animal ou ao marido. Sentenças abertas ou vagas. O que são sentenças abertas ou vagas? Certo? Olha só, um exemplo que eu vou explicar a vocês antes de... Vou explicar a vocês o que são sentenças abertas ou vagas antes de conceituar aqui em tipos de frases que não são proposições. Existe no raciocínio lógico duas formas de determinar um sujeito e um predicado. Isso é para o raciocínio lógico, tá? Para o raciocínio lógico. A primeira forma é através da língua portuguesa e a outra é pela matemática. Na língua portuguesa, a gente tem os pronomes ele, ela, aquele, aquela e variações. Eles, aquelas, daqueles, certo? E na matemática, nós temos as incógnitas, X, Y, Z. Esses são os tipos de frases, esses são os tipos de formas que você pode determinar um sujeito ou um predicado. Então, você pode substituir o sujeito ou um predicado de uma
informação, tanto por esses pronomes, como pelas incógnitas, tá? Olha só. Agora eu vou explicar a vocês como se determina um sujeito e um predicado, um sujeito ou um predicado, tanto através da língua portuguesa, bem como através da matemática. Certo? Olha só. Vamos entender o que é uma frase com sujeito indeterminado. Obviamente, essa frase não será proposição. Na hora que eu digo assim, ó, na hora que eu digo assim, Diego é funcionário do INSS. Isso é uma proposição. Inclusive, mencionei que a maioria das bancas utiliza nome de pessoas associado a características, tá? Já quando eu digo ele é funcionário do INSS, essa segunda sentença, ela não é proposição. E por que essa segunda sentença, ela não é proposição? Por quê? Perceba que a palavra ele substituiu o substantivo Diego. Ou seja, Diego é funcionário do INSS, é proposição. Ele é funcionário do INSS, não é proposição. Por quê? Porque o sujeito foi determinado através da língua portuguesa. Claro isso? Claro isso, gente? E agora, através da matemática. Paris é a capital da França. Quando eu digo X é a capital da França, não é proposição. Por quê? Porque Paris foi substituído por X, ou seja, através da matemática, indeterminamos o sujeito. No primeiro exemplo, proposição. No segundo exemplo, uma sentença aberta ou vaga, cujo sujeito está indeterminado. Tranquilo isso aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? E agora? Predicado. Diego é funcionário do INSS. Por oposição. Tá? Diego é funcionário daquele setor. Então, a expressão do INSS foi substituída pela expressão daquele setor. Você não sabe quem é aquele setor específico. Por isso que o predicado está indeterminado através da língua portuguesa no raciocínio lógico. Logo, o segundo exemplo de frase é uma sentença aberta ou vaga, da mesma forma, Paris é a capital da França, Paris é capital de Y. Da França, foi substituído por de Y, e, consequentemente, a proposição Paris é capital da França passou a ser uma sentença aberta quando substituiu a expressão da França por de Y. Tudo ok? Agora, vamos para voltar aos nossos conceitos de frases que não são proposições. São sentenças abertas ou vagas, são sujeito, são sentenças em que possui o sujeito ou predicado indeterminados. E você já sabe o que são sentenças que têm sujeito ou predicados indeterminados. Exemplo, ele é funcionário do INSS, Paris é a capital de Y. As sentenças paradoxais são sentenças que também não são proposições. No geral, o que são sentenças paradoxais? São sentenças que afirmam algo sobre si. São sentenças que geralmente afirmam algo sobre si. Olha só, esta frase é falsa, esta frase é verdadeira. Esses são tipos de frases que afirmam algo sobre si, por isso não são proposição. Como assim, professor? Por exemplo, na hora que eu digo, esta frase é falsa, ela é falsa em qual sentido? Por quê? É diferente de eu dizer, o Banco do Brasil empresta dinheiro. Você pode dizer
se isso é verdadeiro ou falso, porque existe uma fundamentação a respeito do Banco do Brasil. Você conhece o Banco do Brasil, você tem informação para dizer se é falso ou verdadeiro. Já quando a frase se refere a ela, como, por exemplo, esta frase é falsa, esta frase é verdadeira, são sentenças que não há um elemento, alguma referência para você julgar. Por isso que são paradoxos. Geralmente, nas questões de concurso, só são esses tipos de sentenças que caem como paradoxo em raciocínio lógico. Então, se você gravar bem esses exemplos que eu passei aqui, você com certeza vai se dar bem nesse concurso. Olha só, a banca IBFC gosta de cobrar questões em que pergunta se determinadas sentenças são proposições. Então, é muito importante que você, aluno da turma preparatória ao concurso da PMRN, revise esses pontos, tá? Olha só. A forma simbólica representa as proposições e a forma simbólica é as letras do alfabeto. Qualquer letra do alfabeto pode representar uma proposição. O Banco do Brasil empresta dinheiro, é uma proposição. A Petrobras exporta café, é uma proposição. O carro é um meio de transporte, é uma proposição. Tá? Eu posso representar essas proposições por letras do alfabeto. Então, por exemplo, eu posso dizer que o Banco do Brasil empresta dinheiro é A, tá? A Petrobras exporta café é B. O carro é um meio de transporte é C, ou seja, qualquer letra do alfabeto pode representar uma proposição. Certo? Olha só. As letras é a linguagem simbólica e a linguagem textual é a escrita em si, é a informação em si. Até aí tudo bem? Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, Ana que está participando da aula, Ana é estudante de concurso. É uma informação, é uma proposição. Eu posso dizer que Ana é P, que Ana estuda para concurso é P. Ou seja, Ana estuda para concurso, linguagem textual, P, linguagem simbólica. Claro? Está claro isso para todos vocês? Já foi, Jéssica. O material já foi disponibilizado. Eu acho que talvez você entrou no grupo agora. Eu mandei o material desde manhã. Certo? Vamos agora aprender um pouquinho a mais sobre as proposições, tá? As proposições, elas podem ser reescritas em linguagem matemática. Como assim, ó? Por exemplo, 3 mais 4 é igual a 7. É uma proposição. Eu posso reescrever da seguinte forma: 3 mais 4 é igual a 7. 3 mais 4 é igual a 7. 2 mais 7 é igual a 55, tá? Pessoal, evitem falar sem necessidade no chat, não é? Como eu disse, atrapalha algumas pessoas. Após a aula, se vocês tiverem dúvida em relação com o material, fala comigo no grupo. Tem lá 2 administradores e tem minha lá, tá lá no como administrador. Você olha o meu contato, pô, vou falar com o cara aqui no grupo, certo? Então, última forma aí nas conversas que não são referentes a dúvidas. Organização, guerreiro. 3 mais 4 é igual a 77. Linguagem matemática. 3 mais 4 é igual a 7. Então, perceba aqui, ó, a linguagem textual eu transformei em linguagem matemática. Novamente aqui. 2 mais 7 é igual a 55. Linguagem matemática. 2 mais 7 é igual a 55. Certo? Para que você não se atrapalhe em linguagem simbólica, linguagem textual e linguagem matemática. Olha só. Proposições, nem tudo que eu falo na aula está na apostila. O material são orientações gerais que você encontra. Tá? Eu sempre passo umas coisas em aula. Por isso que é importante assistir as aulas. Proposições em linguagem de texto. Olha só. 3 mais 4 é igual a 7. Proposição. Certo? 2 mais 3 é igual a 55. Proposição em forma de texto.
Agora vou transformá-las em linguagem simbólica. 3 mais 4 é igual a 7. Linguagem simbólica. Chamei a proposição 3 mais 4 é igual a 7 de A. 2 mais 3 é igual a 55. Chamei a proposição 2 mais 3 é igual a 55 de B. E, quando for possível, você pode transformar a proposição em linguagem textual em linguagem simbólica. Por exemplo, 3 mais... em linguagem matemática. Por exemplo, 3 mais 4 é igual a 7. Vou escrever, 3 mais 4 é igual a 7. Tá? 2 mais 3 é igual a 55. Vou escrever 2 mais 3 é igual a 55. Ou seja, se você observar, não são todas as proposições que podem ser reescritas em linguagem matemática, só aquelas que são permitidas. Na hora que eu falo, por exemplo, João estuda para concurso, não tem como eu transformá-la em linguagem matemática, mas eu posso transformá-la em linguagem simbólica, chamar ela de P, por exemplo. Ficou claro isso para todos vocês? Ou não? Tudo ok, né? Então, informação importante também, a proposição precisa ter sentido completo. Ou seja, você tem que ler a proposição e entender o que está sendo dito. Tem que fazer sentido, mesmo que talvez você não conheça a informação. Mas ela precisa ter um sentido, tá? E ela tem que ter verbo. Tem que ter verbo. Toda informação, toda proposição precisa ter verbo. Agora, vamos responder algumas questões. Olha só. Identifique se as sentenças abaixo são proposições. Hoje é domingo. Você vai se perguntar, é uma informação? É uma informação. Então, ela não é... Então, ela, se é uma informação, ela é uma proposição. Tá? Fecha a porta é uma proposição? Não é uma proposição. É uma sentença imperativa. Onde está a caneta? É uma proposição? Não é uma proposição. É uma sentença interrogativa. Tá? Esta frase é falsa. Não é uma proposição. Isso é um paradoxo. Ontem vi a cadela da minha sogra. Não é uma proposição. Isso aqui é uma sentença ambígua. Que maravilha! Não é uma proposição. Por quê? Porque é uma sentença exclamativa. E outra, não tem verbo. Precisa ter verbo. O Brasil fica na Europa. É uma informação? É sim, é uma informação. Tá? É uma informação. Mesmo a informação sendo falsa, é uma informação. A informação ela pode ser verdadeira ou falsa. 2 mais 2 é igual a 5. É uma informação? É uma informação que está em linguagem matemática. Beleza? Claro? Oi, alguém levantou a mão? Pode perguntar. Lázaro? Pode perguntar. Quem levantou a mão pode perguntar. Lázaro e Bruno Silva. Beleza. O curso é só entrar em contato. A aula vai ficar gravada. Eu vou explicar tudo a vocês a respeito do curso. Calma, Silvia. Calma, gente. Guerreiro, policial tem que ser paciente e guerreiro. Vocês estão estressados, estão tensos. Tenha calma, guerreiro. Vai dar tudo certo.
Não fala nada em compra de curso agora. Relaxa na posição de flexão. Vamos participar da aula, curtir a aula e aprender todo mundo um pouquinho de raciocínio lógico. Já já eu vou explicar sobre o preparatório. Aí é o momento de tirar dúvidas, tá? Agora concentração na aula. Amém? Amém? Simbora. Então, Professor, oi, pode falar. a sentença optativa também é caracterizada, não é uma proposição também, não é isso? A Isso, optativa? as opiniões não são proposições, mas vou lhe passar um detalhe bem interessante. Quem bancas que se aprofunda mais um pouco em dizer se sentenças optativas são ou não proposições, são bancas como CESP ou FGV, bancas que possuem uma certa qualidade maior na exigência da cobrança. Várias outras bancas já colocou sentenças opinativas e consideraram como proposições. Ou Perfeito. seja, são informações, são proposições. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que saber qual a banca que vai aplicar a prova. Eu considero que, em relação ao raciocínio lógico, a EBFC é uma banca que melhorou recentemente, após o concurso da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Mas, a princípio, eu achava as questões muito simples e fáceis de raciocínio lógico. Mas, após o concurso de São Gonçalo do Amarante, eu percebi que ela evoluiu em relação às provas. Então, a tendência é sempre aumentar um pouco mais o nível de dificuldade. Mas essa exigência, até agora, não foi explorada pela banca. Ficou clara essa observação? Ficou sim, professor. Obrigado. Já estudo há algum tempo, né? Pela pergunta. Sim, um pouquinho. Olha aí. Agora, das frases abaixo, a única que apresenta uma proposição é. Das frases abaixo, a única que apresenta uma proposição é. Que frio não é uma proposição, é uma sentença exclamativa. Tá? Você foi à aula ontem, não é uma proposição, é uma sentença interrogativa. Tá? Carlos é um menino alto, é uma proposição? É sim, é uma informação. Tá? É uma informação. Ele trabalhou durante todo o evento ontem. É uma informação? É uma proposição? Não é. Por que não é uma proposição? Porque, nesse caso, o ele indeterminou. O sujeito. Aqui é uma sentença aberta ou vaga. Aberta ou vaga. Logo, não é uma proposição. Nosso gabarito é qual letra? Letra C. Ficou claro? Sim ou não? Agora, questão da banca aqui, ó. Essa aqui, o gabarito é a letra D, tá? Eu sempre dou mais questões que respondem geralmente em sala, então você já pode marcar aí como D e responder em casa. Olha a questão da banca. O conceito mais fundamental de lógica é a proposição. Dentre as afirmações abaixo, assinale a correta que apresenta uma proposição. Então, quem aqui apresenta uma proposição? Qual a correta que apresenta uma proposição? Façam silêncio é uma proposição? Não, é uma sentença imperativa. Que cansaço é uma proposição? Não, é uma sentença exclamativa. Todo mundo já está fera já, né? Onde está meu chaveiro? É uma proposição? Não, é uma sentença interrogativa. Um belo exemplo de vida é uma proposição? Não. O que é que está faltando aqui? Falta o verbo. Falta o verbo. E se falta o verbo, não é proposição. Lembra que eu disse? Para ser proposição, precisa ter verbo. Ainda é cedo, é uma informação? É, eu posso julgar essa informação. Gabarito, letra, é. Tá claro? Beleza? Vamos embora. Conectivos.
Conectivos. Conectivos. Certo? Nosso próximo ponto é conectivos. Então, gente, olha só. Antes de darmos continuidade à nossa aula, falar um pouquinho para vocês sobre a nossa turma preparatória ao concurso da Polícia Militar. Gente, pelo compartilhamento aqui da tela. E falar um pouquinho sobre a nossa turma preparatória ao concurso da Polícia Militar. Pessoal, esse concurso, não sei se vocês assistiram a live. Assistiram a live ontem ou não? Foi uma live muito boa, uma live excelente. Ou seja, eu estou na expectativa de que o edital vai sair próxima semana. Nada me tira da cabeça de que não sairá próxima semana. Concordam comigo? E vocês, o que é que acham? Se quiser ligar o áudio para falar sobre a expectativa que vocês esperam. Acredito só em janeiro, no começo de janeiro. Você acha que vai ser no começo de janeiro? Positivo. Eu acho que sai próxima semana. Olha, Professor... tudo que eu digo nos grupos, o pessoal não acredita, né? Eu não vou contra o Eric. Antes, tudo que eu falei, antes eu disse, gente, não vai ter geografia, vai ser raciocínio lógico. O pessoal começou a dizer, mentira, é porque quer vender o curso. Aí, gente, não vai ter redação. Quem lembra? Quem está nos grupos quando eu digo, hein? Eu quero a bola de cristal do senhor, viu, professor? Quem está aí? Quem está nos grupos quando eu falo? Tem alguém aí nos grupos? Aí começam os filósofos, né? Que fica assim. Quero a bola de cristal, viu, professor? Aí começam os encrenqueiros. É sempre questionando o que eu digo. Professor? Eu acho assim. Possa ser que eu esteja enganado. Mas eu acho que vai sair próxima semana. Vai ser o presente. Eu soube que sai sexta-feira. Oi, Silvia. Pode falar. 3 meses para a prova, Carla. Aproximadamente 3 meses para a prova. Vai ser um tempo razoável. Dá para, se for bem orientado, sua preparação dá para você obter isso nesse concurso. E o bom é que mulheres vão competir com homens, ou seja, quantidade igual. Essa prova aí só vai ser lá para a segunda quinzena de janeiro. O edital? O edital. Você está dizendo, eu acho que antes. Então, vamos aguardar. O senhor acredita em quantos inscritos aí nesse concurso da PM? Rapaz, eu nem sei quantos tem, nunca procurei saber de nenhum concurso. Sabe por quê? Foi aprovado em 9. Quando digo 9 é dentro das vagas, tá? Eu fui policial penal, eu sou policial civil. Eu nunca olhei para escrito, eu não sabia quantos tinha e oriento meus alunos que não se preocupem com isso. Se você estudar, vai dar certo. Tem coisas que não é necessário estar preocupado. Eu quero que venha 1 milhão. Meus alunos vão ser aprovados. A gente vai dar a prova, assim como fez na Fundase, como fez em Macaíba, como fez na PCRN, ou seja, não importa o concurso. Eu tenho, com toda certeza, uma das melhores equipes de professores do Brasil. E a ideia é essa. Não. A ideia é estudar, focar para esse concurso e ser aprovado. Certo? Professor, é possível, se dedicando, esse tempo é curto para estudar? Vou dizer uma coisa, seu nome é? Jéssica. Jéssica, eu sou honesto com o aluno, e às vezes eu sou até um pouco chato, né? Você até participou da live o professor Leonardo comigo e disse, como é que tu fala isso para o aluno? Então, o que eu falei para ele, eu vou falar para você. Se vai lhe magoar, eu prefiro dizer a verdade na sua cara. Você vai dar um tiro, esse tiro tem que ser bem orientado. Porque se não for bem orientado, vai ser um esforço em vão. A maioria das pessoas estudam desde o último concurso que teve da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então, você vai estar competindo com um pessoal forte. Muitos que vão fazer Polícia Militar do Ceará vão migrar para o concurso da PMRN, já que não quiseram fazer bombeiro em virtude das disciplinas de português, de física, de química, de biologia. Aí a pergunta é, será que você tem gás
e firmeza para enfrentar uma preparação intensa até o dia da prova? Se você tiver, você vai ter chance. Quem vai me dizer é você. Aí eu pergunto, você acha que tem chance? Perfeito. Hã? Perfeito a sua colocação. Eu não posso dizer nada, porque eu não sei quantas horas disponíveis você tem, se é o dia todo, se é 6 horas, se é 5, se você vai se adaptar a qualquer preparatório. Eu não estou dizendo que venha para o meu, né? Mas, assim, preparatório que você for adquirir, se você vai se dedicar integralmente, tudo vai depender de você. São vários fatores. Eu já vi pessoas de 2 meses ou 3 se aprovarem em concurso. Quanto mais Porque, de certa forma, só para terminar rapidinho, porque, de certa forma, eu estava olhando o Instagram de vocês e o curso... Daniela Guerreira, só um momento. Daniela perguntou até que hora vai a aula. Daniela Guerreira, me ajude. A área policial não tem hora para terminar. Aula de área policial não tem hora para terminar. Então, vai até quando der, Guerreira. Relaxa na posição de flexão e curta a aula. Caveira. Pode falar. Porque, no caso, vocês vão dar o norte, né? Tipo, a gente vai começar a mastigar junto, tipo isso. Tipo, a gente vai mastigar e o que eu tenho, meu tempo livre, fora da carga horária do curso, eu vou mastigar sozinha. E a gente vai começar a mastigar junto, tipo isso, né? Eu vou orientar como é que se estuda, como se faz um resumo, né? Como se realmente se estuda para alcançar resultados. Vocês vão ter simulados também. Então, a orientação vai ser bem intensa, tá? E a preparação também. Ou seja, vamos tentar alinhar esse tiro, né? Para que dê tudo certo. Professor? Obrigado, César. Tamo junto. Professor, quando lança o edital, é quanto tempo a prova? 3 meses? Obrigado, César. Foi aprovado também, César, em Macaíba? Ó, César está dizendo aqui, o que esse professor fez no preparatório para Macaíba, nenhum outro cursinho fez. Eu vou ter os melhores professores. César, se for aprovado, viu, vamos para a festa da gente. O pessoal da Fundase de Macaíba, eu vou juntar todos na festa em janeiro, tá? Eu estou contabilizando aí aproximadamente 70 pessoas aprovadas. Então, 71, porque eu vou sem ser aprovada. Se vocês compararem... Ele participou do ciclo da vitória. Tá dentro do ciclo da vitória? Tá fora. Vou pensar. Essas são, né? Essas são nada, eu sei que eu tô lá, não quero nem saber. Mais alguma pergunta, gente? Professor? Pode falar. Professor, quando lança o edital, quanto tempo depois é a prova? 3 meses? Depende. Às vezes colocam 2, 3, 4 meses. Eu acho que esse concurso da PMRN vai ter entre 3 e 4 meses. Tipo, eu estou começando a estudar agora. No caso, o curso de vocês, assim que lançar o edital, vai ter um cronograma para a gente estudar todas as matérias dentro do período, é isso? As aulas são semanais. A gente vai dar o cronograma geral do que vai ser cobrado, tá? Fazer o organograma, e as aulas são semanais. Para dar tempo, né? Isso, Todas estudar todos os conteúdos e fazer a prova. Isso. A gente vai abordar os conteúdos do edital, pode ter certeza. Ótimo. Quem se matricular agora, né? Lembrando, quem se matricular agora, quando sair o edital, vai ter direito à atualização do conteúdo de graça. Só lembrando, depois do dia 24, eu vou aumentar o preço do preparatório, tá? Até dia 24 tem um preço X. Após isso, não tem direito ao preço. Certo? Valeu, Douglas. Fiz Jameson Gonçalves sem estudar nada. Fiz 9 de 10 só com a base que o professor que adquiri com o professor Eric. Obrigado, Rafael. Gabriela. O Eric. Está para tudo. Vai dar certo, Gabriela. O Eric? Gabriela, ó, se você pegar o da PMRN, eu lhe dou de bônus o da prefeitura. Você já é nossa aluna antiga, tá comigo faz muito tempo. É uma forma de agradecer você, tá? Então, quero que vocês dediquem bem esse da PM e se formar a turma de São Tomé, você está convidado a esta aula grátis.
Certo? Oi, pode falar. O Eu Eric? esqueci. Você fala muito, eu esqueci. Vai ter a música hoje? Vai ter música? Vamos voltar para a aula. Ó, simbora. Então cante. Então, o nosso curso está R$ 329. Você pode dividir até 12 vezes no cartão, tá? Quando terminar a aula, eu vou colocar as informações do curso e o número para você entrar em contato. Beleza? Vamos embora. Voltando para a aula. Bora, Bill! Ih, E agora, vamos para conectivos, tá? Conectivos. O que são os conectivos? Gente, o que são os conectivos? Conectivos é o nosso próximo ponto. Inclusive, eu coloquei a imagem dos conectivos, bem como os nomes, para que todos os senhores gravem, tá? Gravem. O que são conectivos? Conectivos são símbolos que se ligam às proposições, mas devemos lembrar que as proposições possuem uma linguagem simbólica, lembram? E uma linguagem textual. Lembram disso? Sim ou não? Lembram? Show de bola. Então, olha só. Esses conectivos possuem o nome, linguagem simbólica, linguagem textual. A negação é representado por este símbolo aqui chamado de cantoneiro ou tio, em forma textual ou não. A conjunção é um destes símbolos, tem outro também, tá? Mas esses são os mais cobrados, em especial esse que se parece com acento circunflexo, e geralmente é representado pela letra E, com som de I. Disjunção inclusiva é este símbolo aqui, que é o ou em forma de texto. Bicondicional, que também é chamada de dupla implicação, pode ser representada de uma dessas duas formas. Em forma de texto, é o se e somente se. Disjunção exclusiva é este símbolo aqui, o Vzinho com o traço embaixo, que em forma de texto é o ou. E a condicional ou implicação é este símbolo aqui, é a seta, que em forma de texto é o se então. Então é importantíssimo que você grave estes símbolos, tanto a forma, o nome do conectivo, a forma simbólica e sua linguagem textual. Então, o que é que podemos observar aqui? A disjunção inclusiva tem só o V. A disjunção exclusiva tem o V com o traço embaixo, tá? A dupla implicação é a seta que vai para os dois lados. A implicação é a seta que vai só para um lado. A gente vai aprender agora como podemos associar conectivos, proposições, tá? E entender detalhes como funcionam essas relações. Primeiro, vamos trabalhar com a negação. Gente, o conectivo da negação geralmente acrescenta a palavra não ou expressões no mesmo sentido. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Ana canta, Beto dança. São duas proposições conforme aprendemos, porque a maioria das bancas utilizam nome de pessoas associadas a características. Então, Ana canta, vou chamar simbolicamente de P, Beto dança, simbolicamente de Q. Tá? Negação de P. Olha o símbolo da negação aqui, ó. Quando eu associo o conectivo da negação, geralmente acrescenta a palavra não ou expressão que significa não. Ana não canta. Exemplo de proposição. Em forma negativa. Ana canta, negação de P, Ana não canta. Como também eu posso escrever não é verdade que Ana canta. Ou seja, é uma expressão que representa a negação. Não teve o conceito? Ou expressões do mesmo sentido. Então, Ana canta
não é verdade que significa a mesma coisa. Negação também pode vir dessa forma. É falso que Ana canta. Ou seja, ao invés do não, foi colocado é falso que. Da mesma forma, a negação de que pode ser Beto não dança, pode ser não é verdade que Beto dança, bem como é falso que Beto dança. Ficou claro para os senhores? Ficou claro? Só lembrando que todas as nossas aulas, elas ficam gravadas para você assistir, tá? Até o dia da prova. Agora, proposições compostas. Olha só. As proposições compostas são duas ou mais proposições simples ligadas por um dos conectivos. Olha só, gente. As proposições simples que estudamos. O que é proposição simples? Informações que podem ser verdadeiras ou falsas, ligadas por um dos conectivos que eu vou mostrar aos senhores, formam proposições compostas. Uma pergunta aqui que eu vou fazer a vocês. Qual dos conectivos aí não está? Dos que aprendemos, dos que conhecemos? Hein, gente? Negação, justamente. A negação. Por quê? Porque a negação, ela não forma proposição composta. Alguns doutrinadores, e eu tenho esse pensamento, também considera que a negação nem conectivo é. Ele só é responsável por mudar o valor lógico ao ser acrescentado na proposição. Tá? Mas uma grande quantidade das bancas considera a negação como conectivo. Mas, independente disso, isso não vai cair na prova, perguntar se a negação é ou não conectivo. Não se preocupe. Independente disso, só são esses conectivos que formam proposições compostas. O i, o ou, o se somente se, o ou e o se então. Tá? O i, o ou, se somente se, o ou e o se então. Beleza? As bancas não vão perguntar se a negação é conectiva. Nem se preocupem. Olha só. Agora a gente vai aprender como se formam proposições compostas. Conjunção. Quando eu tenho assim, ó, P, conjunção Q, em forma de texto vai ser Ana canta e Beto dança. Q, conjunção P, em forma de texto vai ser Beto dança e Ana canta. Negação de P, conjunção Q, olha só. Lembrando que a negação está sendo associado à proposição P. Então, é ela que vai ser negada. Vai ficar assim, ó. Ana não canta e Beto dança. Negação de P e negação de Q. Vai ser como em forma de texto. Ana não canta e Beto não dança. Ficou claro isso? Ficou? E agora, a disjunção inclusiva, que a forma textual é o ou. Vai ficar assim, ó. Ana canta ou Beto dança. Que, disjunção inclusiva P, Beto dança ou Ana canta. Negação de P, disjunção inclusiva Q, Ana não canta ou Beto dança. Negação de P, disjunção inclusiva negação de Q, Ana não canta ou Beto não dança. Pessoal, todo mundo está... Existe sim, aí Rocha, é a negação de proposição composta. É um assunto que veremos na nossa terceira ou quarta aula.
Gente, todo mundo acompanhou até agora? Eu sei que talvez seja novidade para algumas pessoas, mas isso você vai vir em casa. Tá? Isso você vai ter que sentar e ver em casa. Com toda calma, revendo, fazendo anotações. Então, vamos embora. E agora a disjunção exclusiva. Tem um tracinho aqui embaixo, tá? Que é o ou. Então, P, disjunção exclusiva aqui. Olha só. Vem o ou antes da primeira proposição e o outro ou é antes da segunda proposição. Em forma de texto vai ficar assim, ó. Ou Ana canta ou Beto dança. Ou Ana canta ou Beto dança. Certo? Então, aqui, ó. Que disjunção exclusiva P. Ou Beto dança ou Ana canta. Negação de P, disjunção exclusiva Q. Vai ser ou Ana não canta ou Beto dança. Todo mundo está acompanhando, gente? Negação P, disjunção exclusiva negação Q, vai ficar ou Ana não canta ou Beto não dança, tá? Ou Ana não canta ou Beto não dança. Oi, Lázaro, levantou a mão? Sim, professor, sim. É uma dúvida que eu estou um pouco confuso. Aí não tem, nesse caso aqui, não tem associação com a tabela verdade ainda, não é? Não tem. Certo. Não estou associando nada. Perfeito. Estou apresentando os conectivos, como se forma com as proposições. A tabela certo. verdade é o próximo passo. Perfeito. Obrigado, professor. Então, vamos lá. Ó, e agora a condicional. Vem implicando em quê? Vem o se antes da primeira proposição e um então antes da segunda. Vai ficar assim, ó. Se Ana canta, então Beto dança. Se Ana canta, então Beto dança. Tá? A condicional, gente, é o conectivo que eu considero mais importante do raciocínio lógico. Existem muitas teorias que envolvem a condicional. Esse se, então, representa uma relação de causa e efeito. Causa e efeito. Tá? Tipo, se chove, então molha. Se estudo, sou aprovado no concurso. Tá? Que, implicação P. Se Beto dança, então Ana canta. Professor, sempre vem o se na frente, não é isso? Depois o então? Isso. Tem algumas exceções. Mas, por enquanto, relaxe na posição de flexão. Você ainda é criança no raciocínio lógico. Com todo respeito. Entendeu? Vá aprendendo o que eu vou dizendo. E nem se preocupe. O que eu estou dizendo, eu sempre dou mais. Preste atenção. Eu sempre dou mais do que é cobrado nas provas. Você vai ver. Quando terminar o curso, você vai dizer, porra, a prova de raciocínio lógico foi a cara do professor. Até hoje, faz 19 anos que eu dou aula, né? Mas depois do terceiro ou quarto ano, experiência em sala de aula, quando termina o concurso, os professores falam, o senhor deu a prova. Eu tenho certeza que na PMRN também. E vocês vão conhecer os outros professores. Eles são muito bons também. O professor Everton iria entrar essa semana, que é o professor de Direito Penal. Mas ele está de férias, né? Professor universitário, é servidor público, o cara é rico, é orgulhoso, né? Aquele cara vaidoso. Aí disse, não, estou de férias, vou dar aula não. Eu disse, não, beleza, mas quando ele entrar em aula, meu irmão, o cara é show em Direito Penal. Ele é muito bom mesmo. Everton, ó, já conhece ele? Gui Paiva, né? Já conhece Everton, professor Everton? Ah, Érica, conhece. Ah, você conhece Everton. Everton é bom. E é besta, né? É besta. Vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. O bom é que a galera já conhece. Pelo amor de Deus, não vamos dizer isso na aula não, viu? Que eu falei que era besta. Ó, negação de P implicando em quê?
Vai ficar assim, ó. Se Ana não canta, então Beto dança. Se Ana não canta, então Beto dança. Negação de Q implicando em negação de P. Se Beto não dança, então Ana não canta. Claro, Silvana e o restante do pessoal, tudo ok? E agora, o conectivo da B condicional, o se somente se, gente, ele é dito entre as proposições. Então, se somente se, ele é dito entre as proposições. Vai ficar assim, ó. Ana canta, se somente se, Beto dança. Ana canta, se somente se, Beto dança. Beto dança, se somente se, Ana canta. Ana não canta, se somente se, Beto dança. E a última, Ana não canta, se somente se, Beto não dança. Ficou claro? Agora, vamos fazer algumas questões. Vamos fazer algumas questões. Fala, guerreira. Iracema? Oi, tá ouvindo? Falai-vos. Professor, só uma dúvida. Aumentou a idade agora para 36 anos, foi isso? 35. 35, certo. Aí outra coisa, a gente vai ter esse conteúdo dessas aulas naquele grupo de WhatsApp ou só está sendo hoje, que eu entrei agora há pouco? Não, vai ser sempre aula ao vivo, o link é enviado para lá e depois ela fica gravada, para você assistir quantas vezes quiser até o dia da prova. Tá, ok, obrigada. Certo? Olha só, vamos lá. Com base na proposição, a galinha põe ovo, assinala a alternativa que representa corretamente a negação. O que é que acontece? A questão fala que A é a proposição a galinha põe ovo, tá? A é a proposição a galinha põe ovo. Ele quer a negação em linguagem simbólica. A negação vai ser que o A, gabarito, letra B. Tá? Aqui representa uma condicional. Este símbolo aqui representa a conclusão. Certo? Próxima questão. A respeito dos conectivos, assinala a alternativa incorreta. Assinala a alternativa incorreta. Busco paz interior e felicidade. Possui um conectivo lógico? Tá correto? Tá. O conectivo lógico é o I, porque está ligando duas proposições, que é busco paz interior e busco felicidade. A expressão busco, que deveria ter na proposição busco felicidade, está implícita, tá? Por questões de redundância, para evitar redundância. O símbolo, essa setinha aqui, ó, não representa o conectivo lógico. Está errado. A questão que é incorreta. É incorreto dizer isso. Este símbolo representa o conectivo lógico. O símbolo, esse símbolo aqui, corresponde ao E? É sim, é a conjunção. A, disjunção inclusiva a B, pode ser lido como A ou B. Está correto também. Gabarito, letra qual? Letra B de amor. Letra B de amor. Letra B de amor. Tá? Letra B de amor. E agora, próxima questão. Muito bem, Douglas. Letra B de amor, porque todo amor é bandido. Certíssimo. Sabe-se que a proposição é toda a sentença que pode ser valorada como verdadeira ou falsa.
podendo ser expressada em palavras ou símbolos. Leia as afirmações a seguir. A gratidão gera felicidade. É uma proposição? É sim. A gratidão gera felicidade e paz interior. Gente, vamos lá. Isso aqui é uma proposição composta formada pelo conectivo da conjunção, tá? Seria a gratidão gera felicidade e a gratidão gera paz interior. Mas para evitar a redundância da expressão a gratidão gera, foi omitida e foi colocado o conectivo da conjunção. A gratidão não gera felicidade. Essa proposição é negação da primeira. Não é? Sim ou não? Concorda comigo? A gratidão gera felicidade. Isso aqui é proposição, essa é proposição e essa não é proposição. É uma frase o quê? Interrogativa. Vamos para a nossa questão. A proposição é uma proposição simples? Ele quer incorreta. Gente, marca logo isso. Ó. Com base nessas afirmativas, assinala a alternativa incorreta. A proposição é uma proposição simples? É sim. É uma única informação. Certíssimo. A proposição 2. A proposição 2 é uma proposição composta? Correta também. A proposição 3 é a negação da proposição 1? Vamos checar. Ó. Proposição 1, a gratidão gera felicidade. Proposição 3, a gratidão não gera felicidade. Correto também. Entender. A proposição 4 é uma proposição interrogativa. A proposição 4 é uma proposição interrogativa. É verdade que a proposição 4 é uma proposição interrogativa? Está errado. Não existe proposição interrogativa. Se é uma interrogativa, não é proposição. Gabarito, letra qual? Letra D. Tudo ok, gente? E agora, considerando que P é o gato Mia, Q o rato Chia e R o cachorro late, transforme em linguagem simbólica as seguintes proposições. Antes de ir para a próxima questão, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, que é a transformação de linguagem textual para linguagem simbólica, tá? Então, P é o gato Mia, Q é o rato Chia e R o cachorro late. Então, vamos transformar em linguagem simbólica as proposições abaixo. O gato Mia, P. O rato Chia, Q. Se então, representa um só conectivo, que é o da implicação. Tudo ok, gente? Tudo ok? O rato Chia, Q. O gato Mia, P. Se somente se representa um só conectivo, que é o conectivo da bicondicional. Não é isso? O rato não chia. O rato não chia. O rato chia é que? O rato não chia vai ser a negação de que? Ou conectivo da disjunção inclusiva, o cachorro late. O cachorro late vai ser quem? R. Certo? O cachorro não late
O cachorro não late vai ser quem? Negação de R. O rato chia vai ser quem? Que. Se, então, conectivo da implicação. Claro isso? E agora, vamos aumentar um pouquinho o nível, entender algumas coisinhas. Olha só. O gato mia, P. O rato chia, Q. O cachorro late, R. E, conectivo da conjunção, se, então, representa um só conectivo, que é o da implicação. Atenção, gente, presta só atenção. O conectivo da implicação permite que eu isole a proposição composta formada em um dos componentes. Por exemplo, eu posso escrever dessa forma aqui, bem como também eu posso escrever simbolicamente desta forma aqui, ó, isolando a proposição composta do segundo componente através de um parênteses. Então, esse parênteses é optativo. Você pode deixar sem parênteses ou com parênteses. A maioria das questões coloca parênteses, tá? Veja que eu isolei a proposição composta na expressão que vem depois do então. Claro isso? Ambas estão corretas. Nesse caso, Rafael, ambas estão corretas. O rato chia. O rato chia. Que o cachorro late. R. O gato mia. P. I, conectivo da conjunção. I, conectivo da conjunção. Se, somente se, é um só conectivo, que é esse aqui, ó. Se, somente se, tá? É um só conectivo. Tranquilo? Nesse caso também, o segundo componente eu posso isolar. Então, eu posso fazer dessa forma aqui também, ó. Que bicondicional R e P. É optativo também. As duas formas estão corretas. Terceiro exemplo. O cachorro não late vai ser quem? Negação de R. O gato mia. P. O rato chia. Q. E, conectivo da conjunção, se, então. Ligando os dois componentes. E como eu mencionei, eu posso isolar um dos componentes que esteja a proposição composta. Logo, posso fazer isso aqui, ó, em parênteses. Isolar significa colocar em parênteses. As duas formas está correta. Todos entenderam? Agora, vamos para a nossa questão. Assinala a alternativa que apresenta uma frase que pode ser representada, ele quer uma frase que pode ser representada por essa forma aqui, ó. P, vem o se antes da primeira proposição, aí vem o então antes da segunda proposição. E a segunda proposição é formada por duas proposições ligadas pelo se somente se. Perceba que a segunda é uma negação. Então, como é ligada pelo se então,
Vamos procurar as alternativas que tem C, então. A, B, C, D. A, B já não é. Então, a B eu já posso eliminar. Ó. A, B eu já posso eliminar. Tá? Aí, ó. A C e a D pode ser. A segunda proposição deve ser negativa. Vamos agora ler nos enunciados. Letra A. Se Eduardo compareceu ao serviço militar, então não pagou a multa. Opa, é negativa, tá correto. Por enquanto pode ser essa. Letra C. Se Eduardo compareceu ao serviço militar, então não pagou a multa. Aqui também, ó. Letra D. Se Eduardo não compareceu ao serviço militar, então pagou a multa. Opa, não está negativa. Então já posso eliminar a D também. Sobrou somente duas proposições, que são quem? As proposições A e C. Vamos comparar A logo, tá? A diz assim, ó. Se Eduardo comparecer ao serviço militar, então pagou a multa, se e somente se, tá vendo? Ó? Depois da proposição negativa, tem o se e somente se. E após isso, uma proposição afirmativa. Tá correto. Então, provavelmente, então, significa que essa proposição A poderia representar muito bem essa linguagem simbólica. No caso, ficaria Eduardo compareceu ao serviço militar P, se então não pagou a multa, não que, se somente se, ó, aceitou servir por um ano. Correto. Gabarito, letra A. E por que não é a letra C, professor? Esse mais, ele é o conectivo da conjunção. Olha aí outro exemplo. Esse mais é o conectivo da conjunção, tá? É o conectivo da conjunção. O i, que vocês conheceram, pode ser representado pelo mais, ou qualquer conjunção coordenativa aditiva ou qualquer conjunção coordenativa adversativa. Tudo ok? Certo? Gabarito, letra A. Alguma dúvida? Tudo beleza? Tudo beleza? Simbora. Mônica foi eleita síndica do prédio se somente se a maioria dos proprietários votaram e não houve recurso. De acordo com a lógica proposicional, a frase acima pode ser representada por... Olha. Primeiro, Mônica foi eleita síndica. Vai ser uma proposição afirmativa, tá? Todas têm no início. Em seguida, vem o se somente se. Então, não vai ser. Primeiro conectivo é o se somente se. Não pode ser a B, nem a C. Vai ficar entre a A e a D, tá? Aí, ó. A maioria dos proprietários votaram. Proposição afirmativa, que até agora está correto. E conectivo da conjunção. E aqui está certo. Aqui tem ou. Está errado. Já não é a letra D. Já não é a letra D. Tá? Não houve recurso. Proposição negativa. Sobrou só a gabarito letra A. Fácil? Estão percebendo como a banca gosta de cobrar mais com parênteses? Mas vocês sabem que o parênteses é optativo. Tranquilo? Gente,
Quero agradecer a todos vocês pela participação da semana grátis da aula de raciocínio lógico. Para quem não recebeu o material, que entrou agora, vou mandar no grupo. Foi um prazer receber todo mundo e estudem firmes e fortes para esse concurso da PMRN. Tamo junto! Valeu! Valeu, professor. Obrigado aí. Sou de Santa Luzia, Paraíba. Vou entrar nessa vaga aí. Valeu, Luan. Tamo junto. Seja bem-vindo. Não, vá para o seu estado. Obrigado!